Tem gente que destrói a própria paz, porque fala demais, conta os planos antes da hora, expõe as dores para quem não se importa, explica a própria vida como se precisasse da aprovação de todo mundo, e quase sempre o arrependimento vem no silêncio, porque no fundo você percebe que algumas pessoas não queriam te entender, só queriam acessar partes de você. Os estoicos entendiam algo profundo. Nem tudo que você sente, pensa ou constrói precisa ser compartilhado. Neste vídeo, você vai descobrir os 7 segredos que deve guardar para si mesmo. Não para viver escondido, mas para proteger sua energia, sua clareza e sua paz emocional. E talvez um deles explique exatamente por que sua vida parece perder força toda vez que você se expõe demais. Então curta o vídeo, inscreva-se no canal e fique até o final, porque talvez o que está roubando sua paz seja o excesso de acesso que você dá aos outros. Segredo 1. Nem todos merecem acesso. Existe uma diferença silenciosa entre ser verdadeiro e ser completamente exposto. Muita gente confunde honestidade com abertura total. Conta tudo. Mostra tudo. Compartilha cada medo, cada plano, cada ferida emocional, esperando compreensão. Mas o mundo nem sempre responde com cuidado. E aqui está o problema. Nem toda pessoa que escuta você está torcendo por você. Às vezes, você entrega partes íntimas da sua mente para pessoas que não conseguem nem cuidar da própria vida. Pessoas emocionalmente confusas opinam sobre seus sonhos. Pessoas frustradas interpretam sua vulnerabilidade como fraqueza. E lentamente, sua paz começa a se contaminar. Epicteto ensinava que precisamos ter consciência do que permitimos entrar no nosso mundo interior. Porque aquilo que você escuta repetidamente molda a forma como você se vê. Uma mente sem limites vira uma casa sem fechaduras. Qualquer um entra, qualquer opinião permanece, qualquer crítica ecoa por dias. Mas uma mente treinada aprende a selecionar acessos. Agora vem a verdade. Você não precisa compartilhar tudo para ser amado. E às vezes, o excesso de exposição nasce da necessidade silenciosa de validação. Talvez doa admitir isso. Muitas pessoas falam demais sobre si porque têm medo de desaparecer, medo de não serem vistas, medo de não importarem. Então mostram cada detalhe da própria vida tentando receber atenção, apoio ou aprovação. Mas quanto mais dependente você fica da reação dos outros, mais distante fica da própria estabilidade. O celular vibra sobre a mesa. Você abre a mensagem esperando apoio, mas encontra a ironia disfarçada de conselho. E aquela pequena frase fica na sua cabeça o resto do dia. É assim que a energia se perde. A mente ansiosa quer se explicar para todos. A mente forte aprende a preservar o próprio centro. Sêneca dizia que quem vive buscando aprovação vive emocionalmente preso à opinião alheia. E isso cria um cansaço invisível, porque você nunca consegue descansar quando depende constantemente da validação externa. Faça isso hoje. Observe quem realmente sabe ouvir sem diminuir você. Observe quem transforma sua vulnerabilidade em respeito e quem transforma em curiosidade. Nem toda proximidade merece intimidade. Algumas pessoas só querem acesso ao que podem comentar depois. Outras sentem conforto em ver você inseguro porque isso faz elas se sentirem superiores. Essa é uma verdade desconfortável. Quem ri da sua dor em momentos pequenos não suportaria sua evolução em momentos grandes. E outra, quem sempre exige acesso total à sua vida raramente respeita seus limites emocionais. O estoico não se fecha por arrogância. Ele se protege por sabedoria. Porque paz emocional não nasce apenas do que você faz, nasce também do que você deixa de entregar. A paz começa quando você para de abrir a porta da sua mente para qualquer presença barulhenta. Nem todo silêncio é fraqueza. Segredo 2. Seus planos perdem força quando anunciados cedo demais. Existe um momento perigoso na vida de qualquer pessoa, o instante em que ela fala mais sobre o sonho do que trabalha por ele. Você sente empolgação. Conta a ideia para alguém, recebe alguns elogios, e por alguns minutos parece que já realizou aquilo. Mas ninguém admite isso. Muitos sonhos morrem antes mesmo de começar, porque receberam aplausos cedo demais. A mente humana gosta da sensação de reconhecimento. Quando você anuncia seus planos, o cérebro interpreta parte daquela validação como conquista real. E então a disciplina perde intensidade. O impulso emocional substitui o trabalho silencioso. Sêneca alertava sobre isso ao falar dos impulsos da mente.
A excitação momentânea cria a ilusão de progresso, mas progresso verdadeiro quase sempre acontece longe da plateia. Uma semente não cresce porque foi mostrada ao mundo. Ela cresce porque permaneceu protegida debaixo da terra. Agora vem a parte difícil. Nem todo mundo quer ver você evoluir. Algumas pessoas dizem, vai dar certo, enquanto silenciosamente esperam que você falhe. Outras projetam os próprios medos sobre seus objetivos. Isso é difícil. Você acha mesmo que consegue? Tem certeza? E lentamente, a dúvida entra. A mente ansiosa procura confirmação externa. A mente disciplinada aprende a continuar mesmo sem aplausos. Talvez você já tenha vivido isso. Depois de contar seus planos para muitas pessoas, perdeu energia. A motivação desapareceu. O foco enfraqueceu. E aquilo que parecia tão vivo começou a morrer dentro de você. Porque energia dispersa enfraquece intenção. Esse é o perigo. Quem fala demais sobre o futuro muitas vezes está tentando aliviar a insegurança do presente. O estoico faz o contrário. Ele constrói em silêncio, age antes de anunciar, fortalece a raiz antes de mostrar os frutos. Existe uma dignidade silenciosa em parar de explicar cada passo da própria vida. A mudança verdadeira não precisa ser exibida todos os dias. Ela precisa sobreviver aos dias difíceis. Imagine alguém acordando cedo enquanto todos dormem. Sem postagem, sem anúncio, sem frases motivacionais. Apenas disciplina silenciosa, repetida durante meses. É assim que vidas mudam. O impulso quer reconhecimento imediato. A razão aceita crescer devagar. Faça isso hoje. Pare de contar seus próximos passos para todo mundo. Escreva seus objetivos em silêncio. Trabalhe neles sem necessidade de provar nada. Proteja aquilo que ainda está frágil. Nem todo olhar traz apoio. Alguns olhares carregam inveja silenciosa, comparação ou energia negativa disfarçada de interesse. E aqui está outra verdade desconfortável. Algumas pessoas gostam mais da ideia de você tentando do que da possibilidade de você realmente conseguir. Porque sua evolução obriga elas a confrontarem a própria estagnação. O lago agitado reflete imagens distorcidas. Só a água calma revela profundidade. Quando você aprende a guardar seus planos, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui, o foco aumenta, e sua energia para de escapar em conversas vazias. Você percebe que não precisa convencer ninguém. Precisa apenas continuar. Mas o próximo segredo é ainda mais perigoso. Segredo 3. A dor que você mostra vira arma na mão errada. Existe um tipo de arrependimento que quase ninguém comenta. O arrependimento de ter contado sua dor para a pessoa errada. No começo parece alívio. Você desabafa, expõe o que sente. Fala sobre o medo, a ansiedade, a insegurança, a tristeza que estava carregando sozinho. E por alguns minutos, você acredita que finalmente foi compreendido. Mas depois, percebe algo estranho. Aquilo que você revelou começa a voltar em pequenas frases, em ironias sutis, em mudanças de comportamento, em olhares diferentes. E essa é a parte perigosa. Nem toda escuta é cuidado. Algumas pessoas ouvem apenas para armazenar informações emocionais sobre você. Não para proteger suas feridas, mas para entender onde você é mais vulnerável. Marco Aurélio acreditava que a força interior nasce quando a pessoa deixa de depender emocionalmente da reação externa. Porque quanto mais você entrega seu centro emocional nas mãos dos outros, mais frágil se torna diante deles. A dor compartilhada com quem não possui maturidade vira exposição, não conexão. Agora vem a verdade difícil. Às vezes, você chama de intimidade aquilo que é apenas carência emocional. Você queria apoio, queria acolhimento, queria alguém que dissesse, eu entendo você. Mas algumas pessoas não sabem cuidar nem da própria mente. Como poderiam cuidar da sua? O celular permanece em silêncio depois da sua mensagem longa. Você olha a tela, espera uma resposta. E naquele vazio, percebe que se abriu para alguém emocionalmente ausente. Isso muda você. A mente carente quer ser compreendida imediatamente. A mente forte aprende a se acolher antes de procurar abrigo nos outros. Agora vem a verdade. Pessoas emocionalmente frágeis costumam expor demais porque confundem atenção com conexão profunda. Mas exposição excessiva cria dependência emocional. Quanto mais você precisa ser ouvido para se sentir válido, menos paz possui sozinho. E aqui está outra verdade desconfortável.
Algumas pessoas demonstram interesse pela sua dor apenas porque ela faz você permanecer acessível e emocionalmente dependente. Elas não querem sua cura, querem sua permanência. O estoico entende algo fundamental. Vulnerabilidade não deve ser distribuída sem critério. Ela deve ser entregue apenas onde existe maturidade, respeito e reciprocidade. Uma chama no vento precisa de proteção até se tornar forte o bastante para resistir sozinha. Faça isso hoje. Antes de desabafar, pergunte a si mesmo: essa pessoa realmente me escuta? Ou apenas reage? Observe quem respeita seu silêncio sem pressionar você a se explicar. Observe quem não usa sua dor para diminuir sua força depois. Isso revela tudo. A paz começa quando você entende que nem toda batalha emocional precisa ser narrada. Algumas dores cicatrizam melhor em silêncio, reflexão e autocontrole. Porque dignidade emocional não significa nunca sofrer. Significa não transformar sua dor em espetáculo para pessoas incapazes de honrá-la. Quem controla a própria mente não precisa implorar compreensão o tempo inteiro. E às vezes, o maior sinal de maturidade é aprender a sofrer sem se abandonar. Mas o próximo segredo muda completamente sua relação com o conflito. Segredo 4. O silêncio protege mais que explicações. Existe algo que consome mais energia do que o próprio problema: a necessidade constante de se justificar. Você tenta explicar suas intenções, explicar seu silêncio, explicar suas escolhas, explicar por que mudou. E quanto mais fala, mais cansado fica. Porque algumas pessoas não querem entender você, querem apenas reagir a você. Essa é a armadilha. Muita gente acredita que será finalmente respeitada quando encontrar as palavras perfeitas. Mas o problema raramente está nas palavras. O problema está em tentar convencer pessoas que já decidiram interpretar tudo da pior forma. Zenão ensinava que disciplina emocional começa quando você deixa de reagir impulsivamente a tudo o que acontece ao redor. Porque nem toda provocação merece resposta. Nem toda acusação merece defesa. Uma porta fechada em silêncio transmite mais força do que 1000 discussões desesperadas. Agora vem a verdade difícil. Quanto mais você tenta controlar a percepção dos outros, mais perde o controle sobre si mesmo. A mente ansiosa quer resolver tudo imediatamente. A mente treinada aprende a suportar o desconforto do silêncio, e isso dói admitir. Você já perdeu noites imaginando conversas, pensando no que deveria ter dito, criando argumentos perfeitos na cabeça para provar que estava certo. Mas enquanto sua mente lutava para convencer alguém, sua paz desaparecia. No trânsito, alguém fecha seu carro de forma agressiva. O impulso quer reagir na mesma hora, gritar, discutir, provar algo. Mas por alguns segundos você apenas respira e segue. Parece pequeno, mas é aí que a liberdade começa. O impulso quer vencer discussões. A razão quer preservar energia. Marco Aurélio escrevia para si mesmo sobre a importância de não se tornar igual ao caos ao redor. Porque o mundo já possui pessoas suficientes reagindo por impulso. O homem forte não responde tudo. Ele escolhe o que merece sua atenção. Agora vem a verdade. Algumas explicações existem apenas porque você ainda espera ser aceito por quem não respeita sua essência. Talvez você ainda tente convencer certas pessoas de que mudou, de que amadureceu, de que suas escolhas fazem sentido. Mas quem realmente observa sua transformação não precisa de discursos longos. Resultados silenciosos falam mais alto. Faça isso hoje. Na próxima vez que sentir vontade de responder imediatamente, espere 10 minutos. Respire antes de agir. Observe a emoção diminuindo dentro do corpo. Esse pequeno espaço entre impulso e reação muda destinos. E aqui está outra verdade desconfortável. Muitas discussões não nascem da busca pela verdade, mas da necessidade emocional de vencer. Quando você entende isso, para de desperdiçar energia tentando ser compreendido por todos. O lago agitado perde a capacidade de refletir com clareza. Só a mente calma consegue enxergar a realidade sem distorção. Existe poder em não explicar tudo. Existe dignidade em não reagir a toda provocação, porque silêncio não é ausência de força. Muitas vezes é força sob controle, mas o próximo passo é onde quase todo mundo falha. Segredo 5. Sua evolução precisa acontecer longe dos aplausos. Pouca gente suporta o próprio processo quando ninguém está olhando.
Porque é fácil parecer disciplinado diante da plateia. Difícil é continuar quando não existe reconhecimento imediato, quando ninguém percebe seu esforço, quando o resultado demora. E aqui está a verdade que quase ninguém aceita. Muitas pessoas não querem evolução, querem admiração. Por isso começam fortes e desistem rápido. O foco nunca esteve na transformação interior, estava na reação externa. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que valor verdadeiro não depende de observadores. A virtude precisa existir mesmo no silêncio, mesmo no anonimato, mesmo quando ninguém aplaude. Uma cidade depois da tempestade não faz barulho enquanto se reconstrói. Ela apenas continua de pé. Agora vem a parte dolorosa. Você talvez tenha passado anos tentando parecer bem em vez de realmente ficar bem. Postando motivação sem disciplina, sorrindo cansado, mostrando progresso enquanto emocionalmente se sentia vazio. Porque a necessidade de aprovação cria uma prisão invisível. A mente carente quer ser vista constantemente. A mente madura aprende a crescer sem testemunhas. Agora, vem a verdade. Muitas pessoas dizem que querem paz, mas não suportam o silêncio necessário para construí-la. O silêncio revela coisas difíceis, revela hábitos, distrações, dependências emocionais, fugas. E é por isso que tanta gente vive ocupada o tempo inteiro. Porque parar significa encontrar a si mesma sem distrações. Agora vem a verdade mais profunda deste vídeo. A transformação real quase sempre começa em fases silenciosas da vida. Na solidão, nos dias comuns, nos momentos em que parece que nada está acontecendo. Abraham Lincoln viveu anos sendo ridicularizado, fracassando politicamente e enfrentando perdas profundas antes de se tornar presidente dos Estados Unidos. Em certos períodos, caminhava sozinho pelas ruas à noite, tentando controlar a própria melancolia. Não existiam aplausos naquele momento. Não existia reconhecimento. Apenas um homem lutando silenciosamente para não desistir de si mesmo. Mas algo nele permaneceu firme. Ele não construiu força tentando parecer forte. Construiu suportando o peso sem abandonar seus princípios. E isso muda tudo, porque a verdadeira evolução não acontece quando você recebe atenção. Acontece quando continua mesmo cansado, inseguro e invisível. Uma pessoa entra na academia num dia chuvoso. Poucos ali percebem sua presença. Nenhuma foto é tirada, nenhum elogio acontece, mas ela continua treinando mesmo assim. É assim que a identidade muda. O impulso busca recompensa rápida. A disciplina aceita o processo lento. Faça isso hoje. Escolha uma área da sua vida para evoluir em silêncio pelos próximos meses, sem anunciar, sem buscar aprovação, apenas repetição disciplinada. Leia em silêncio, treine em silêncio, economize dinheiro em silêncio, reconstrua sua mente em silêncio, porque quando a mudança é verdadeira, ela não precisa ser validada o tempo inteiro. E aqui está outra verdade desconfortável. Algumas pessoas apoiam mais sua narrativa de superação do que sua transformação real. Enquanto você sofre, recebe atenção. Quando evolui, começa a causar desconforto, mas alguém emocionalmente forte entende isso sem amargura. A paz começa quando você para de transformar sua vida em performance. Nem toda evolução precisa ser anunciada. As raízes mais fortes crescem longe dos olhos, e o próximo segredo talvez seja o mais difícil de aceitar. Segredo 6. Nem toda amizade suporta sua transformação. Existe um momento silencioso na evolução de qualquer pessoa em que alguns rostos começam a desaparecer, sem briga, sem explicação, sem anúncio. As conversas mudam, a energia muda, a presença muda. E no começo, isso dói. Porque você acreditava que certas pessoas caminhariam ao seu lado para sempre. Mas a verdade é que algumas conexões sobrevivem apenas enquanto você permanece na mesma versão de si mesmo. Essa é a parte que quase ninguém admite. Nem toda amizade suporta sua cura. Epicteto ensinava que sofrimento nasce quando tentamos controlar aquilo que não depende de nós. E uma das coisas que não controlamos é a forma como as pessoas reagem à nossa transformação. Algumas vão se inspirar, outras vão se afastar silenciosamente. Uma casa em reforma incomoda quem se acostumou com as ruínas antigas. Agora vem a verdade difícil. Há pessoas que se sentiam confortáveis quando você era inseguro, disponível o tempo inteiro e emocionalmente dependente. Sua mudança altera a dinâmica da relação. Quando você cria limites,
Alguns chamam isso de arrogância. Quando aprende a dizer não, alguns dizem que você mudou demais, mas talvez você tenha apenas começado a se respeitar. A mente carente aceita qualquer presença para não ficar sozinha. A mente madura prefere solitude à companhia que desgasta. E isso exige coragem. Porque crescer também significa suportar períodos de solidão emocional sem voltar correndo para ambientes que diminuem sua paz. Agora vem a verdade. Às vezes, você sente saudade não da pessoa, mas da versão de si mesmo que existia naquela época, da rotina conhecida, das conversas antigas, da sensação de pertencimento. Mas crescimento exige perdas silenciosas, uma caminhada sozinho à noite, o som distante da cidade. Você percebe que algumas pessoas ficaram para trás. E pela primeira vez, não sente raiva disso, apenas entende. Isso é maturidade emocional. Marco Aurélio dizia que não devemos esperar que todos compreendam nosso caminho. Cada mente enxerga a vida a partir do próprio nível de consciência, medo e experiência. E aqui está outra verdade desconfortável. Algumas pessoas não sentem falta da sua presença. Sentem falta do acesso que tinham à sua energia. Sentem falta da sua disponibilidade infinita, da facilidade de influenciar você, da versão sua que aceitava tudo para evitar rejeição. Mas alguém emocionalmente forte aprende algo libertador. Limites afastam quem se alimentava da ausência deles. Faça isso hoje. Observe quais relações deixam sua mente mais leve e quais deixam você emocionalmente drenado. Pare de ignorar o próprio corpo. Sua paz revela muito antes da sua razão admitir. Nem todo afastamento é perda. Alguns são proteção. O impulso quer correr atrás para manter vínculos. A razão entende que nem toda porta precisa permanecer aberta. Existe dignidade em aceitar despedidas sem desespero. Existe paz em parar de implorar permanência. Porque quem realmente valoriza sua essência não desaparece quando você começa a evoluir. E depois desse entendimento, algo finalmente se acalma dentro de você. Agora chegamos ao último segredo. Segredo 7. O homem forte aprende a guardar sua paz. Depois de um tempo, você percebe algo que muda completamente sua vida. Nem toda batalha merece sua energia. Você para de correr atrás de explicações, para de implorar compreensão, para de expor cada pensamento, cada dor, cada plano. E lentamente, sua mente começa a ficar em silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio forte, estável, limpo. Essa é a transformação que quase ninguém vê de fora, porque a verdadeira força não faz espetáculo. Ela aparece na forma como você respira diante da provocação, na forma como escolhe não reagir, na capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando o mundo tenta puxar você para o caos. E aqui está a verdade final. Guardar certos segredos não significa viver escondido. Significa proteger aquilo que tem valor. O estoico entende que paz interior é um patrimônio raro e, por isso, aprende a preservar a própria energia com disciplina. Uma casa com joias valiosas não deixa as portas abertas o tempo inteiro. Sua mente também não deveria. Agora vem a parte mais difícil. Muita gente vive emocionalmente cansada porque permite acesso demais. Pessoas demais opinando, informação demais entrando, comparação demais destruindo a clareza interior. A mente agitada quer responder tudo. A mente sábia aprende a selecionar o que merece espaço, e isso muda sua vida de maneira silenciosa. Você começa a perceber que não precisa vencer discussões para ter razão. Não precisa mostrar evolução para estar evoluindo. Não precisa revelar suas dores para provar que sofre. A paz não nasce da exposição constante, nasce do autocontrole. Agora vem a verdade. Às vezes, o maior ato de amor próprio é parar de entregar sua energia para ambientes que adoecem sua mente. Isso vale para pessoas, conversas, redes sociais, hábitos, lugares. Tudo aquilo que rouba sua serenidade aos poucos, rouba também sua identidade. O olhar no espelho muda quando você finalmente para de se abandonar para ser aceito. Você já não sente necessidade de responder imediatamente. Já não precisa convencer todo mundo sobre quem é. Já não vive tentando manter acessos que só trazem desgaste. Existe liberdade nisso. Sêneca acreditava que o homem verdadeiramente livre é aquele que governa a si mesmo, não alguém sem problemas.
mas alguém que não entrega o próprio equilíbrio para qualquer circunstância. E aqui está outra verdade desconfortável. Quanto mais paz você conquista, menos necessidade sente de se explicar, porque maturidade emocional reduz o barulho interno. Faça isso hoje. Escolha proteger sua mente como algo sagrado. Reduza o excesso de exposição. Fale menos sobre seus próximos passos. Observe mais. Reaja menos. Respire antes de responder. Silencie antes de provar. Afaste-se antes de explodir. Pequenas decisões silenciosas constroem uma vida forte. O impulso busca alívio imediato. A razão constrói liberdade duradoura. E então você entende algo profundo. O silêncio de alguém em paz assusta mais do que a raiva de alguém perdido. Porque agora, você não corre mais atrás de validação. Não entrega mais sua alma para qualquer presença. Não abre mais sua mente para qualquer voz. Agora você escolhe. Agora, você volta para si mesmo. Conclusão. Talvez, durante muito tempo, você tenha acreditado que precisava se expor mais para ser amado, explicar mais para ser compreendido, compartilhar mais para se sentir importante. Mas hoje, você percebeu algo diferente. Nem tudo precisa ser mostrado. Nem toda dor precisa ser contada. Nem todo plano precisa ser anunciado. Algumas das partes mais valiosas da sua vida crescem melhor em silêncio. Ao longo deste vídeo, você entendeu que proteger sua paz não é frieza, é maturidade. Aprendeu que autocontrole vale mais do que reação impulsiva, que limites não afastam pessoas certas e que o silêncio pode ser uma das formas mais profundas de dignidade. Porque quando você para de entregar sua energia para qualquer presença, começa finalmente a retornar para si mesmo. E talvez essa seja a verdadeira liberdade interior. Agora eu quero saber, qual desses 7 segredos você mais precisa começar a aplicar na sua vida? Escreva nos comentários. Curta o vídeo se essa mensagem falou com você. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo sua mente e sua paz interior. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Agora, escolha um dos próximos vídeos na tela. E continue sua transformação. Até o próximo vídeo.